Olá, aqui é Diedro Barros e neste episódio vou mostrar para você duas das grandes paixões dos brasileiros e como elas surgiram, se consolidaram e cresceram com o rádio. Então curta essa viagem, pois nós vamos falar dos programas de auditório e da música. Como mostramos no primeiro episódio, o rádio surgiu como ferramenta de comunicação de maneira experimental e bancado por entusiastas da plataforma. Mas essas características começaram a mudar em 1932, com a estreia do primeiro programa de variedades do rádio brasileiro, apresentado por Ademar Cazé pelas ondas da Rádio Philips, do Rio de Janeiro. Passa a irradiar o programa Cazé. Além de apresentador, Ademar Cazé foi um dos responsáveis pela popularização do rádio no país, com uma tática peculiar. O apresentador pegava a lista telefônica, ligava para uma casa escolhida e deixava um rádio ligado como demonstração, falando que voltaria em 3 dias. Quando voltava, os donos da casa, encantados com o aparelho, acabavam comprando o rádio, com a palavra, o próprio Ademar Cazé. Então eu falei com o senhor Eugênio, o senhor pode dar uma quantidade de rádio? Rapaz, o que é que você vai fazer? Natural, integrado 8, 10 rádios, um camarada assim, botar no automóvel, não era fácil, não. Então o cara ele me deu um voto de confiança e eu levei esses rádios e batia na porta. O senhor Fantastal, o senhor Barbosa, o senhor Mandel está aí? Não, senhor. Mas a filha dele não está? Está. Faz favor, você chamá-la. O que é que o senhor quer? Eu tive informado que o senhor fulano, o marido, estava interessado em comprar um rádio. E eu gostaria de fazer uma demonstração. Eu vou deixar o rádio aqui, vou ligar para a Rádio Sociedade, que era a rádio mais possante naquela época. De modo que ele chegava em casa, só era apertar um botãozinho e o rádio ligava. Outra inovação de Ademar Cazé foi a criação do primeiro jingle publicitário para a rádio no Brasil. Aproveitando que o presidente Getúlio Vargas assinou em março de 1932 o decreto-lei que autorizava e regulamentava a publicidade no rádio, Cazé criou uma musiquinha para um de seus patrocinadores, a Padaria Bragança, e exibiu em seu programa. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. A inventividade de Ademar Cazé fez com que empresas de propaganda criadas no Brasil e também vindas do exterior focassem seus esforços nas décadas seguintes na criação de peças publicitárias para a rádio. Até porque o mercado ampliou incrivelmente nos anos de 1930 e 1940, com praticamente todas as emissoras investindo na criação de programas de auditório. Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. No Rio de Janeiro, as rádios Nacional e Tupi investiram na criação de grandes auditórios e aluguel de teatros para a apresentação de seus programas. E vários comunicadores, como Renato Mursi, Ari Barroso, César de Alencar, Manuel Barcelos e Paulo Gracindo escreveram seus nomes como apresentadores consagrados, líderes de audiência e campeões de vendas publicitárias no rádio. Papel Carbono, um programa apresentado por seu criador Renato Mursi e secretariado por Terezinha Nascimento. E ouvintes, auditório. A criação dos programas de auditório abriu um grande espaço também para a música no rádio. Os anos 40 e 50 ficaram conhecidos como a Era de Ouro, e a música foi uma das principais responsáveis por esse título. Grandes cantores, orquestras gigantescas e concursos promovidos pelos programas de auditório, tanto para cantores já consolidados como para a descoberta de novas vozes, moviam multidões, não só para os auditórios e teatros das emissoras, mas também para o consumo de todo e qualquer produto que patrocinava essas atrações. Ouvintes do Brasil, muito boa noite. 1 milhão de melodias, a voz musical mais prestigiada do rádio, abrindo a sua nova série de retratos sonoros, apresenta com Radamés e sua grande orquestra brasileira a música dos maiores compositores populares do Brasil e do mundo. Um programa de Coca-Cola, a bebida da qualidade inigualável.
Os fã-clubes dos cantores se tornaram verdadeiras torcidas organizadas e os artistas se tornaram verdadeiros superastros. Nomes como Ângela Maria, Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Vicente Celestino, Orlando Silva e Calbi Peixoto, dentre outros, arrastavam multidões. E também havia discussão sobre quem era a maior cantora do rádio. Emilinha Borba e Marlene dividiam as atenções e os auditórios, que pareciam verdadeiros estádios de futebol a cada apresentação. Com o surgimento da televisão e a migração dos programas de auditório para a TV, o rádio foi se adaptando para sobreviver ao baque. As apresentações ao vivo e as grandes orquestras deixaram de existir e a música passou a ser executada por meio de gravações, o chamado vitrolão, o que alavancou a indústria fonográfica no país. Após a década de 1960, surgiram os DJs ou disc jockeys, que apresentavam programas musicais segmentados por estilo, sendo um dos mais famosos o DJ Big Boy, nas rádios Mundial e Eldorado. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical! A experiência de Big Boy promoveu uma segunda revolução no rádio e a segmentação promoveu uma nova característica para as rádios musicais nos anos 70 e 80. Rádios como A Cidade, voltada para a pop music, e Fluminense, que abraçou o rock e criou o slogan A Maldita, se tornaram ícones da inovação e mudaram a forma de produzir rádio no país. Fluminense FM Maldita. Nós da Fluminense esperamos que você possa não apenas ouvir, mas sentir fundo a nova rádio Fluminense FM Estéreo, livre, ousada, criativa e independente. Neste segundo programa, você curtiu uma viagem sobre duas das grandes paixões dos brasileiros, os programas de auditório e a música, e como o rádio foi importante para que essas paixões se consolidassem e crescessem. No próximo episódio, vamos falar de duas grandes vertentes do rádio, a dramaturgia e o futebol, e como elas foram importantes para a criação de uma cultura de massa. Nos encontramos na próxima. Você ouviu o podcast especial do Centenário do Rádio no Brasil. Textos e apresentação de Edro Barros. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.